do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a memória de São Carlos Luanga e seus 21 companheiros mártires africanos, que ofereceram a vida por Cristo em 3 de junho de 1886. Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Bem, nós temos nesta passagem o confronto com essa doutrina sobre a ressurreição entre alguns que compreendiam de maneira diferente, que são aqui mencionados, os saduceus. São uma classe que na época era uma classe privilegiada, era praticamente a classe ou o partido político dos sacerdotes, vem de Sadoc, então os saduceus. Grupo que era conhecido especialmente por negar diversos pontos da doutrina mais aceita pelos judeus. Eles entrariam em confronto, conforme o livro dos Atos nos mostra, também com São Paulo. São Paulo até se valeria de um artifício para se livrar da morte, se confrontando com eles, fazendo com que os fariseus presentes no julgamento brigassem com os saduceus. Bem, a questão da doutrina posta em xeque, a da ressurreição, questão caríssima para nós cristãos, que não se confunde de maneira nenhuma com a reencarnação, de tal modo que não é possível ser verdadeiramente cristão, professar o cristianismo, se coloca no lugar da fé a fé e esperança na ressurreição, na fé na reencarnação. E esse grupo também apresenta, no trecho que nós ouvimos hoje, um artifício, tentando manipular a lei de Moisés. Bem, a doutrina sobre a ressurreição, que se trata, na verdade, de uma fé, de uma esperança. Não é alguma coisa que a gente possa ficar debatendo, discutindo, como se a gente pudesse provar que existe a ressurreição ou que não existe a reencarnação. Isso não está ao nosso alcance fazer prova disso. A única coisa que a gente discute, ou pode discutir, e é o que eu estou dizendo agora, é quando algumas pessoas tentam dizer que a reencarnação faz parte ou é compatível com o cristianismo. Então, nesse sentido, o próprio Evangelho demonstra que não é assim. A discussão sobre a ressurreição já existia no tempo de Jesus. E ele se posiciona, como o Evangelho demonstra. É a única coisa que nós podemos dizer para, de alguma maneira, nos posicionarmos. A parte disso, respeitamos todo mundo que crê, porque não necessariamente porque as pessoas creem diferente da gente, elas estão mal intencionadas,
ou não são boas pessoas. Mas a gente procura ser fiel àquilo que compreendemos a partir do estudo da palavra de Deus e também da transmissão da fé cristã dentro da igreja. Mas chama a atenção mais uma vez o artifício utilizado, manipular a palavra de Deus. Algumas pessoas pretendem sempre refutar as teses adversárias ou reforçar as próprias teses baseados em passagens da Escritura. Mas lembrem que até mesmo o demônio citou as Escrituras quando tentou Jesus. Pula daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordens a seus anjos para o seu pé não ferir em nenhuma pedra. Até o demônio citou as Escrituras. Então é necessário compreender o que a gente lê, não pura e simplesmente a gente sair repetindo, e menos ainda a gente fazer um raciocínio que sirva para defender o nosso ponto de vista usando a Escritura. É isso que eles tentam fazer. E nisso aqui, então, Jesus mostra que é preciso ter uma mentalidade correta para poder ler a Escritura, a lei de Moisés, a lei de Deus. É preciso ter a mentalidade que, em primeiro lugar, uma mentalidade aberta, uma mentalidade serena, não uma mentalidade comprometida. E, em segundo lugar, e principalmente, eu diria, é necessário que o próprio Deus nos ajude a ler as Escrituras. Já que as Escrituras são palavra dele para nós, também é necessário que o mesmo Espírito Santo que inspirou os que escreveram a Escritura, a inspirar também aqueles que leem. E ele então mostra que para pensar em Deus é necessário que a gente saia do nosso raciocínio. Não é possível a gente querer colocar as coisas de Deus no nosso esquema. É necessário que a gente abra para um esquema diferente, o esquema de Deus. Não o nosso esquema, não a nossa maneira de pensar. Nós conhecemos Deus muito mais pelo que ele não é do que por aquilo que ele é, porque nós não o conhecemos. Ele é inacessível para nós num certo sentido. Todas as nossas tentativas de falar sobre Deus são normalmente uma tentativa de dizer que Deus é um ser humano melhor. Nós o tratamos como se fosse um super-homem. Ele não é um super-homem. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Então Deus, ao mesmo tempo que se revela, ele não se deixa apreender pelo ser humano. Ele não se deixa, ele não se submete ao esquema do ser humano, porque o esquema do ser humano não é capaz de perscrutar aquilo que Deus é realmente. Então, o problema é a nossa atitude, a nossa mentalidade. Jesus diz a eles: vocês, por acaso, não estão enganados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? E aí ele vai dizer: o céu não é uma reprodução do que é aqui na terra de uma maneira grandiosa. O céu é uma realidade diferente. Deus haverá sempre de nos surpreender, porque nós somos muito pequenos diante dele. Por outro lado, ele se deixa conhecer, porque ele vem ao nosso encontro. Rezemos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.